Hoje, 16 de janeiro de 2009, a Biblioteca Mário de Andrade registra o depoimento do advogado Dr. Adib Geraldo Jabbour para o projeto de memória oral da instituição, iniciativa esta que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas, antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual deste registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Ana Elisa Antunes Viviani. Doutor Geraldo, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de iniciar o depoimento solicitando que o senhor nos contasse como foi o seu primeiro contato com a Biblioteca Mário de Andrade, que impacto e impressões ela causou. Eu me explico. Eu nasci em Jaú e eu tinha 3 sonhos. E lógico, como jovem que busca realizá-los, eu imaginei que eu pudesse concretizá-los. O primeiro, eu havia sido batizado em 1935 na Igreja da Penha, como católico que sou até hoje, apesar de respeitar todas as crenças. Nasci corintiano, e eu costumo diferenciar, corintiano é do ventre, o resto se adaptam. E tinha um sonho maior de ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Era difícil, porque nós só tínhamos 3, a PUC de Campinas, a PUC de São Paulo e as Arcadas. Isso em 1953. Antes eu fiz o arquidiocesano, já me preparando para enfrentar a cidade grande, porque ela assusta. E ao depois eu fui morar numa pensão na Rua Maestro Cardim. E aí surgiu o problema, e aí, graças a Deus e ao grande arquiteto do universo, a nossa Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Por quê? No quarto que eu morava, moravam o 5º anista Almino Afonso, que viria a ser ministro do Trabalho, deputado federal, vice-governador, e o Ítalo Policaro, que era estudante de engenharia e que havia estudado comigo no arquidiocesano, e os horários eram diferentes. Eu sempre me acostumei a estudar pelas manhãs e pelas madrugadas. Aí eu disse, qual vai ser a minha saída, eu não tendo parentes que possam me dar essas condições, de me avançar nos estudos. Aí eu me defrontei pela vez primeira com a biblioteca. Lógico que assustado também com a grandiosidade do prédio, que me parece que, tirando a biblioteca de Washington, a nossa é a primeira do mundo. Eu digo no condicional porque não tenho tanto conhecimento, mas por informações, que ela seria a segunda. E eu comecei a frequentá-la. De princípio de forma acanhada, assustado, caipira, de Jaú, da onde eu sou oriundo, e fui me apercebendo que tudo aquilo que eu podia aprender e me desenvolver estava nela. Então aí começou a bater a necessidade cultural, aprimoramento, conhecimentos novos, mas os problemas paralelamente começaram a surgir. Naquela época você não podia levar livros para fora. E você tinha que obedecer rigidamente os horários que ela impunha. Então, eu procurava aproveitar todo o horário disponível que eu tinha de acordo com o horário da biblioteca. Mas aos sábados eu vinha ávido por ler, para prosseguir na minha preparação para o vestibular, e fechava, se não me engano, à meia-noite. E eu sempre fui uma pessoa dada, fácil de fazer amizades, principalmente com os mais necessitados. Isso foi um lema da minha carreira e do qual eu não me arrependo. E aí fiquei conhecendo o porteiro. E o que acontecia? Nessa mesma lanchonete, em frente à biblioteca,
eu levava o meu Bauru e o meu Guaraná Antártica para ele. E aí, eu, depois de um certo relacionamento, porque você não mede se a pessoa é honesta, se é sincera na primeira vista. Até um provérbio árabe que diz o seguinte, que o árabe costuma dizer que ele conhece primeiro a pessoa pela aparência. E ao final, ao se despedir, pelo conteúdo, que aí ele erra menos. E eu fui fazendo amizade com esse porteiro, com medo de conversar com outro funcionário, responder com um não, interromper. E aí ele foi me permitindo que eu levasse os livros, ou que eu começava de ler, ou que eu já estava no meio da leitura, para casa, para que eu no domingo, pelo menos durante o dia, pudesse continuar a lê-los e trazê-los invariavelmente às 8 horas da manhã, para que ele recolocasse no lugar devido. E aí fui tomando de amor. Essa amizade, se a memória não me trai, foi até 1970, porque Deus o chamou precocemente. E aí nascia uma outra vontade de um dia poder ter um escritório em frente à biblioteca. Isso eu pude concretizá-lo em julho de 1995, ao depois de verificar se a linha telefônica era a mesma. Era 258, hoje é 3258, e feliz por me ver em ruas duplas, com passagens para diversos lugares. E também com uma facilidade para aquisição de garagens. No dia 31 de julho de 1995, eu inaugurei o conjunto 601 e adquiri 12 garagens, para que o meu pessoal, além de não pagar, ter facilidade para entrar, sair, e mais uma outra atrás do fórum. E me tornei síndico. E desde lá eu sou síndico. Fiz diversos melhoramentos no prédio. Em 2001, conforme a foto ilustra, eu comprei o lado de cá, que era de um médico, e ele então saiu do meu padrão clássico, como é o conjunto 601. E aqui fiquei, pretendo não sair mais. Em 2001, quando aqui inaugurei, eu fui levado para o Instituto dos Advogados de São Paulo. E para você entrar, porque é o selo de qualidade, fundado em 1884 pelo Barão de Ramalho, eu não imaginava a grandiosidade intelectual desse instituto, sem qualquer diferenciação, sem procurar diminuir qualquer colega. Por quê? Porque para você ser admitido, você tem que apresentar 3 trabalhos inéditos e que só passam a ser conhecidos depois do crivo do Instituto. Eu os apresentei, fui aprovado e a recepção coube aos professores Miguel Reale e a Esther Figueiredo Ferraz. E o professor Miguel Reale, até perto da morte dele, que aconteceu ano passado, eu tinha contatos, era uma aula maravilhosa, era amigo também da Regina Reale, que era a irmã dele, morreu solteira, e aí eu pude verificar quão importante foi para mim, e gostaria que fosse para outro jovem, a passagem pela Biblioteca Municipal Mário de Andrade. E para culminar, ao entrar no Instituto dos Advogados, me deram um livro sobre o Barão de Ramalho. E ao lê-lo, eu constatei que o Barão de Ramalho havia nascido na casa anterior ao prédio, vivido e morrido aqui. Então agora eu estou como síndico, já coloquei o retrato, formalizando aquelas providências obrigatórias para que de edifício estamparia se transforme em condomínio edifício Barão de Ramalho, que é mais uma homenagem que eu presto para aquele que foi em vida, foi um grande advogado, um grande professor de direito, um grande político e, como vocês, um grande educador.
Tá. Doutor Geraldo, retomando um pouquinho o seu contato com a biblioteca, então o senhor veio se preparar para o vestibular, né, para poder entrar na faculdade de Direito. Eu vim concluir os meus preparativos para fazer o exame em fevereiro de 1954, quando consegui entrar pela vez primeira e nos primeiros lugares. Então foi ali que eu tive a solidificação. O senhor se recorda dos livros que o senhor teve que estudar? Se o senhor conseguiu encontrar com facilidade na biblioteca? Especialmente os livros gramática, se não me engano, Laudelindo Freire, se não me engano, e a parte, porque o português na época era dividido gramática e os autores de renome. A começar pelos brasileiros, Machado de Assis, Essa de Queiroz português, Guilherme de Almeida, Fagundes Varela, Rui Barbosa, que eu passei a frequentar a casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro por influência da biblioteca. Ela está sediada na Rua São Clemente, no bairro de Botafogo. Então, esses autores portugueses e brasileiros, eu me defrontava com eles aqui. E não tinha condição econômica para adquiri-los. Entendeu? E esse fascínio nasceu daí. E na área nas outras áreas, o senhor tinha facilidade de encontrar? Eu fiz francês na Aliança Francesa, que ainda é na Rua General Jardim, e inglês no IASG, na Rua Líbero Badaró, ao lado do Otton Palace, e fiz latim com um professor italiano, pai do Enio Petti, que durante muito tempo conduziu o jornalismo da Globo. Então, com esses ensinamentos é que eu pude, além de outros paralelos, eu gostaria que se registrasse, independentemente da biblioteca. Meu pai teve a cabeça de me fazer curso de datilografia, oratória no professor Ademir Ramos, para que eu perdesse a inibição e aperfeiçoasse a minha dicção, e principalmente curso de defesa pessoal. E eu me lembro bem que não é da época de vocês, mas antes da existência da Avenida 23 de Maio, havia ali um teatro chamado Teatro de Alumínio. E você subia para o Largo de São Francisco. E 2 veteranos me disseram, você vai lá para o Teatro de Alumínio e vai pôr palitinho de lá de baixo até em cima. Eu disse, isso é impossível. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu até me submeto, me desculpe a frase que eu vou ter que usar, havia na faculdade, hoje não sei mais, a prova da caçapa, que os veteranos colocavam o seu membro e jogavam a bola que obrigatoriamente batia no membro, podia ou não machucar. Falei, até isso eu me submeto, mas eu não tenho condição de colocar palitinhos daqui até lá. Como é que eu vou me desvencilhar dos carros? Aí eles disseram, então você vai apanhar. Eu falei, tudo bem, vou apanhar, vou procurar só me defender. E a pessoa que faz defesa pessoal, ela encosta num poste, numa parede, num carro, para desferir o golpe. Aí eu fui verificando aonde eu podia me encostar para dar um golpe no primeiro que chegasse. Não teve dúvida. Eu me encostei, o primeiro que veio, eu dei o golpe, e aí eles saíram, entendeu? E o que aconteceu? Repercutiu tanto na faculdade, que no ano seguinte eu fui nomeado presidente da comissão de trote, que achava que era um calouro vigoroso e que sabia se defender. E veja, em sendo presidente da comissão de trote, eu tive 2 passagens difíceis. Nós fazíamos o trote nos calouros do Largo de São Francisco até onde é o Votorantim. E havia um bonde de 3 avenidas que fazia a volta no MAP. Então, nós vimos fazer o trote e ao mesmo tempo pedir dinheiro, porque todo mundo não tinha disponibilidade. Aí eu vi um aluno com eczema, sangrando. Aí o que eu fiz? Eu o tirei,
para você ver como Deus, o grande arquiteto, te protege. E falei para ele, olha, aqui tem um trocado, você some, porque eu não vou dar trote nessas condições. Nós tínhamos uma lei que quem tivesse 26 anos completos não era troteado. E um falsificou a certidão de nascimento. Falsificou, nós constatamos que ele não tinha, o que fizemos? Nós o colocamos de cueca dentro do pátio. Uhum. Muito bem. Aí uma estudante denunciou. Ninguém disse quem era, quem é que eles pegaram. O presidente da comissão de trote. Tudo bem. E formaram uma comissão, 3 professores. Miguel Reale, Ataliba Nogueira e Basileu Garcia. Tudo bem. Eu, durante os meus estudos, frequentava a casa da dona Constança Rau, que ela tinha um defeito físico, católica, um irmão padre, e o meu melhor colega de faculdade de Direito era o Cícero Fernando Annunziato, está vivo, estivemos juntos há poucos dias, e ele me levava lá. E ela, então, o que fazia? Olha, como você tem um bom relacionamento, me vende esses números de rifas. Uhum. Eu ia na 25 de março, porque meu pai era comerciante em Jaú, vendia. E quando estourou o processo, ela tinha me contado que o professor Ataliba Nogueira tinha entrado pela porta dos fundos, talvez sem concurso, ou com alguma influência. Aí eu falei, olha, dona Constância, eu vou ser processado, e quem vai me examinar em primeiro lugar é o professor Ataliba Nogueira. Você está autorizado de pedir para ele falar comigo antes de começar a te inquirir. Tá bom. Aí eu me apresentei, eu disse, olha, professor, como aqui é a Escola da Liberdade, e eu acho que o senhor vai me permitir fazer a prova de que eu sou inocente. Eu sabia os nomes dos colegas que haviam deixado o rapaz com cueca. Mas eu aprendi na faculdade que o pior crime é a delação. Muito bem. Aí ele disse, o que o senhor quer dizer? Eu falei, se o senhor me acompanhar no primeiro ano, eu vou mostrar para o senhor que eu não sou monstro. Aí fomos. Eu entrei na sala e disse, olha, na segunda fileira, aquele jovem, fui eu que tirei do trote. Aí ele se levantou e falou, pai, foi o veterano Geraldo Jabur que me tirou. Chamava-se, porque faleceu há pouco, o maior tributarista do Brasil, Geraldo Ataliba. Aí eu desarmei o pai, mas com elegância. Aí, na volta para a congregação, eu disse, olha, e tem mais, professor, eu frequento a casa da dona Constança Rau. Como? Você vai fazer o quê lá? Falei, eu vou assistir missa, eu almoço, eu janto, eu vendo rifas para ela. E achou que eu estava mentindo. Liga para ela, ela disse, mas o que o Jaburzinho está fazendo aí? Eu já tinha combinado. Não, ele está sendo processado. O quê? O Ataliba, que é isso? Ele não é um aluno para ser processado. Aí ele falou, não tenho mais perguntas. Tá bom. Me desvencilhei do primeiro. Veio o Miguel Reale. O Miguel Reale tinha 2 irmãs que moravam atrás da casa dos Matarazzo, na rua Silvia, na Paulista. Uma era viúva e a Regina morreu solteira. E nós tínhamos a turma do violão, íamos na casa dela tocar violão, saímos, íamos a baile. Aí eu falei, Regina, estou precisando de você. Ela falou, o que houve? O teu irmão vai me examinar amanhã às 11 horas. Mas o que é? Não, é que colocamos um calouro de cueca no pátio. Ela falou, pode ligar, fala para ele ligar para mim às 11 horas. Tá bom. Quando foi 11 horas, eu falei, professor, eu frequento a casa das suas irmãs. Mas como? E os nomes delas? Silvia e Regina, achando que eu estava mentindo. Aí ele liga, mandou a secretária ligar, disse, olha, o que o Jabur está fazendo aí? Não, ele frequenta a nossa casa, saímos, já tínhamos ido a postas nos carnavais, a turminha. Ele falou, então não tenho pergunta, o senhor já está identificado. Bom, faltava o Basileu Garcia, que era um líder católico extremado. E eu, em 1900, acho que um pouco antes, eu tinha escrito uma monografia sobre o divórcio e havia levado a ele para ele examiná-la. Aí ele me disse, eu estou lembrando o nome do senhor não é aquele aluno que entrou na Academia de Letras dos Alunos,
com essa monografia, eu que examinei? Falei, sou, professor. Ele falou, mas pelos conceitos ali emitidos, eu acho que a acusação não deve prosperar. O senhor está dispensado com os meus cumprimentos. E não delatei ninguém. E aprendi que não se delata. E o que aconteceu posteriormente? Nós tínhamos 3 partidos políticos. O Partido Libertador era o tipo dos granfininhos. O Partido Independente dos comunistas. E o Partido Renovador, que era o meu, era de centro. E as eleições eram difíceis, porque quem não queria ser presidente do Centro Acadêmico de Agosto? Qualquer um. É como ser presidente do Corinthians, que é o 4º cargo na hierarquia. Presidente da República, governador do Estado, prefeito e presidente do Corinthians. Quem sentar naquela cadeira está imortalizado perante 30 milhões de brasileiros. Muito bem. Aí, um aluno formou-se, e que hoje está falecido, não vou declinar o nome, porque foi covarde, acusa 3 colegas. E eles são suspensos e perdem o ano. Aí a nossa turma deliberou. Aquele está excluído da turma e eles, mesmo voltando em 59, fazem parte da turma. E agora, nos 50 anos de formado, nas festividades, a congregação nos recebeu, a Ordem dos Advogados nos recebeu, aqueles que estavam vivos fizeram parte conosco. Então, eu fui aprendendo a criar e a definir a minha personalidade, e também em 54, no ano que eu entrei, morreu Getúlio. Eu fazia parte de uma caravana que ia ao Catete para exigir a renúncia do Getúlio. Fomos lá na Breda, e eram 34 lugares, e quando nós estávamos no caminho, houve um anúncio que ele havia morrido, mas não se sabia se através de suicídio ou assassinato, entende? Quer dizer, o nome também ficou gravado. Por exemplo, a extinta CMTC, ela era quem conduzia os transportes coletivos e era na Líbano Badaró, a Câmara Municipal. Nós nos juntávamos, íamos lá e impedíamos aumento. Não tinha aumento, porque os vereadores tinham medo da nossa coragem. Paralelamente, durante 12 anos, eu servi a favela do Vergueiro, que hoje tem os prédios do Clabin, com 12 mil almas. Um jovem advogado, no meu caso, um médico jovem, um dentista e uma professora. Então a gente procurava fazer de tudo, desde do campo social, educacional, um cano para água, um telefone, construir um local para fazer casamento, batizado, festinhas. E isso me deu, em 1987, a medalha e o diploma, medalha Anchieta, pela Câmara Municipal, proposta pelo Dalmo Pessoa, que eu havia ajudado a eleger como vereador. Então, foram fatos que foram se interligando, né? Doutor Geraldo, antes de entrar, eu queria depois conversar um pouquinho mais sobre a sua vivência na Faculdade de Direito, mas voltando um pouquinho para a questão da biblioteca, o senhor chegou a frequentar, assim, que período de tempo? O senhor, foram anos? Como que foi isso? Normalmente, sábado, da hora que abria até a hora que fechava, com lanches. Então eu chegava a ficar mais de 12 horas. Eles davam uma volta, quando eu digo ficar, entrava, saía, né? Durante a semana, todas as noites. Da hora que 18 horas até meia-noite, e feriados o dia todo, desde que ela estivesse aberta. E o maior número possível. O que eu me lembro bem, colegas, pô, você não sei o quê, de ferro, né? Aquela expressão, pô, nós vamos passear e por que você não vem? E eu preferia ficar, alguns deles não entraram, e eu iniciei uma carreira solo no dia 26 de novembro de 60, depois de ter passado 7 anos pelo escritório do Aldo Raia, porque dia 26 de novembro
é o dia que minha mãe faz aniversário. Lá a mesma coisa na foto. Então as minhas grandes datas, minha filha casou-se no dia 26, eu procuro homenagear a minha mãe, que eu não consigo esquecer. Então a biblioteca, naquele período de 1953 até fevereiro de 54, quando os exames se realizaram, a ajuda foi total. Porque eu me sentia feliz em procurar uma obra, encontrá-la, manuseá-la, anotá-la, para formar um determinado cabedal. E o senhor chegou a fazer alguma amizade, participava? Porque a biblioteca tinha vários grupos de pessoas que iam debater ideias. Eu fiz amizade com alguns que eu não saberia dizer se estão vivos ou não. Por exemplo, Paulo de Azevedo Marques, foi meu presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Ele era goiano. Ele veio para cá e também tinha um problema mais ou menos idêntico. Me lembro bem do Paulo, que a gente passeava, ele acho que estava um ano na minha frente, mas ele ainda vinha estudar aqui, entende? Então, realmente tinha alguns colegas, entende? Moças, entende? Que talvez seguiram o mesmo caminho pelas mesmas dificuldades encontradas. Que o grande problema, hoje não sei como está, você pode responder mais do que eu, é do governo brasileiro, seja municipal, estadual e federal, não dá à educação a proporção que ela merece. Quando a pessoa me pergunta, doutor, o que o senhor acha da liberdade? Eu digo, mas você está falando em termos de Constituição Federal, que é o direito de ir e vir? Para mim é pouco. Liberdade se restringe em 5 letras. S-A-B-E-R, saber. Quem tem o saber, independe de ser rico, ser pobre, branco, negro, judeu, árabe, italiano. Então, estas 5 letras, pelo menos para mim, foram e continuam sendo significativas. E aonde que você aumenta o saber? Numa biblioteca. Qual é a biblioteca? A de todos os tempos em São Paulo é essa. Agora me parece que vocês estão abrindo regionais, não sei. Ou é só essa? Não, é só essa. Só essa? Não, tem as bibliotecas do sistema municipal, que são outras. Não, né? Não é do... Mas, de qualquer maneira, abrange a educação e o saber. Mas como essa, talvez não vai existir outra. Pelo menos em termos de América do Sul, não sei. Entende? E a biblioteca também, nesse momento, ela realizava vários cursos e palestras no auditório. O senhor chegou a participar de algum, assistir a algum? Eu assisti Guilherme de Almeida, Paulo Bonfim. O grande problema na vida, você é mais jovem, me permita que eu digo, tem determinadas pessoas, tanto do sexo masculino, que marcam. Então estas que me vêm logo à baila, por um motivo ou outro, ou por amizade, ou por competência, marcaram. Então hoje eu sei qual foi meu melhor amigo e colega de Jaú, Francisco Geraldo Lorenzon, qual foi o melhor colega de faculdade, Cícero Fernando Nunziata, qual foi o melhor colega de arquidiocesano, Boris Rezec, qual foi o único advogado com quem eu trabalhei, Aldo Raia, cujo irmão é o Silvano Raia, o maior operador de fígado da América do Sul, Corinthians a mesma coisa. Então são personalidades que te marcam. E aí você lembra facilmente dos nomes, entende? Agora, às vezes podia ter assistido outras palestras, mas não de pessoas tão significativas, né? Da Lígia Fagundes Telles, que era, na época, esposa do meu professor de introdução das ciências do direito, Gofredo da Silva Telles, que morava exatamente atrás de vocês. Morava na São Luís. E é uma escritora viva, entende? De quem eu sou fã. E posso até contar um detalhe, acho que não vai me comprometer. A grande paixão do professor Gofredo da Silva Telles, que está vivo, era e continua sendo a escritora Lígia. Porque eles separaram os lados pessoais, a gente não conhece. Muito bem. E ele é meio gago.
E ele gostava de sair da aula e no Largo São Francisco beber alguma coisa conosco. E às vezes podia passar do limite. E todo mundo dizia, professor, eu vou levá-lo. E ele fazia assim. E ele combinava comigo que a hora que ele desse uma piscada nessas condições, era para avisar que quem ia levá-lo era eu. Então eu saía do Largo de São Francisco, dava o braço e vinha caminhando até a Avenida Rua São Luís. E dependendo da proporção da bebida, eu só tirava o paletó, a gravata, o sapato e a meia. Mas se ele tivesse mais empolgado com aquela noite, eu o deixava só de cueca, devidamente autorizado por ele. Entende? Então, grandes personalidades. É que você marca, né? Por exemplo, eu tive 5 anos de faculdade. Alguns professores eu não lembro o nome, mas aqueles que mexeram comigo. É como diz o professor Bechara na tua área. Há pouco ele disse, lendo o prêmio que ele recebeu, e eu li, e tenho amizade com a família Bechara, que o importante não é o professor transmitir. É importante que o aluno entenda aquilo que ele está querendo passar. Quantos professores eu peguei que não tinham didática? Dava vontade de dormir, de sair da sala, entende? Pedir para ir na toalete. Principalmente para mim, que era difícil, que sempre sentei na primeira fileira. Nunca aceitei colar e nem passar. Entende? Então, e se você chegar a ver meus cadernos, alguns foram roubados pelos meus filhos, entende? Autoria conhecida, porque você não vê uma mancha, você não vê uma falhazinha. Então era um respeito que eu dava a mim próprio. Todas as minhas apostilas, se você for na biblioteca do lado de lá, você vai ver que todas elas em forma de livro, com as minhas iniciais, o nome do professor e o ano que eu estudei. Então é uma vida dedicada aos estudos, cuja grande parcela eu a ganhei aqui. Ela me encorajou, porque você vem de Jaú, não conhece ninguém, vai fazer exame numa USP, como é que faz? Doutor Geraldo, o senhor contou essa curiosidade de vocês saírem da faculdade, tomar algumas, né, ao redor. Que lugares, então, vocês frequentavam nesse momento da história da cidade, da vida do senhor? Vienense, Zillertal, Boate Oasis, que era subterrânea na 7 de Abril, Fazano, que era na Barão de Itapetininga. O segundo escritório eu comprei na Barão de Itapetininga, nos idos 66, eu era solteiro ainda, então podia fazê-lo, era em frente ao Fazano. Então os carros paravam, as damas desciam com belos guarda-chuvas, bolsas, chapéus, entende? O Mapping também tinha um chá maravilhoso, entende? A própria Mesbla. Então, eram lugares mais ou menos próximos que a gente frequentava assim. E havia um detalhe muito interessante, que eu me permito contá-lo. As meninas convidavam a gente para festas, porque o estudante de direito era o mais procurado. E essas festas normalmente eram realizadas aos sábados. Então nós tínhamos 2 equipes. As equipes dos que se trajavam bem, fisicamente mais... E aqueles... Então o que o pessoal fazia? E eu posso contá-lo também. A turma, não dos repelidos, nem dos rejeitados, mas aqueles que tinham entre si uma determinada vergonha, eram que, vamos dizer, separavam comidas, porque às vezes a gente nem tinha, principalmente queijo, goiabada, para levar para passar a semana. Entendeu? Para passar a semana. Então nós tínhamos 2 equipes. E aí a gente dividia, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, nós fomos para uma peça de teatro em Ribeirão Preto, para ficar acho que 3 dias.
Mas aquele envolvimento com os jovens, as meninas ficam mais. Mas como ficar mais se ninguém tinha dinheiro para pagar o hotel? Mas aí vinham as ideias mirabolantes. Não, vamos ficar e depois nós damos um jeito. Tá bom. Quando chegava no sexto, sétimo dia, não dava mais para ficar. Mas a gente o que fazia? 2 ficavam num determinado quarto, bem longe do nosso, ou dos nossos. Aqueles 2 armavam uma confusão e nós saímos pela porta do hotel tranquilamente, entendeu? E lógico, sem pagar. Por exemplo, 11 de agosto, quantas vezes eu não assinei Vicente Rau, entende? Porque os garçons eram inexperientes e nem sabia quem era Vicente Rau, Ernesto Leme, entendeu? Então, as comemorações, nós fizemos uma no Otton, que é digna de ser contada. O dono da Sadia, família Furlan, sobrinho do Luiz Furlan, chamado Pedrinho, ele passava as férias em Santa Catarina. E nós programamos, pela coincidência, eu falei, Pedrinho, você passa um telegrama para o Otton Palace, dizendo que uma delegação de religiosos vai ficar do dia 1º ao dia 11 no Otton. Muito bem. Passou, grudou, mas nós tínhamos um problema. Nós éramos muito jovens, quem ia ser o padre? Bom, aí nunca me esqueço. O Djalma era o escrivão do 10º tabelionato de São Paulo, na rua Boa Vista, colado com a Associação Comercial. E ele já tinha uma boa idade. E para convencê-lo, porque nós fizemos o redondo na cabeça, né? Tivemos que levá-lo no barbeiro e conseguimos convencê-lo. Compramos uma batina e os santinhos e a Bíblia, a gente comprou ali na Senador Feijó, perto da faculdade, que tem uma casa especializada. Tá bom. E praticamente nós não levamos roupas. Entramos com malas para despistar, porque a gente entrava e saía, né? E começaram as coisas maravilhosas. Um da turma era escolhido para dizer que era especialista em ler mãos das mulheres. Naquela época eram francesas, inglesas, americanas, entende? E toda mulher é sedenta de saber alguma coisa. E nós combinávamos, bom, você vai falar para aquela que ela vai acabar conhecendo um rapaz descrevendo um dos nossos, que era quem ia chegar nela. Muito bem. E as refeições eram antecipadas com a mão na Bíblia. Entende? Todo mundo se levantava, rezava, fazia o sinal da cruz. E alguns que bebiam, que eu nunca fui de beber, queriam saber onde é que estavam guardados os grandes vinhos e tal. E era subterrâneo, entende? E mandavam abrir bebidas que os nomes eu nem imaginava que fossem aqueles, que queriam experimentar. Muito bem. As camareiras maravilhadas, né? Com 10, 12 moços da melhor estirpe, né? E com alguns casos acontecendo, que na leitura da mão, quando elas souberam que as madames estavam lendo as mãos, todas quiseram ler as mãos. Então, olha, você vai acabar conhecendo, mas vai demorar, não vai... Não, isso é questão de dias. Bom, e acabou acontecendo alguns colóquios amorosos, né? Aí nós tínhamos a noite vital, de 10 para 11 de agosto. E nós já sabíamos que iam sair presos. Tinha um alemão que coordenava lá. Quando eles descobriram que era do 11 de agosto, chamaram a Rádio Patrulha e nos levaram para o pátio do colégio, que lá havia a central de polícia. E o delegado logo percebeu a maravilha da coisa, né? Muito bem. Fez a ocorrência e o alemão xingava, maltratava e tal. Disse, não, você pode deixá-los aqui, que eu vou cuidar deles. Tão logo o delegado dispensou o alemão e a equipe que veio junto, ele deu os parabéns para cada um de nós, se vocês vão ser convidados para almoçar comigo e no restaurante que eu for, eu vou dizer que sou delegado e ninguém vai pagar. Maravilhoso, entende? Então, eram momentos inesquecíveis, entende? Dentro de uma falta de responsabilidade total,
Da mesma maneira, pulando para o outro lado, quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia salvar o Brasil, que eu ia ajudar, que eu ia diminuir o número de pobres, entende? Que eu não ia admitir injustiças e que a minha carreira teria que ser pautada com essa conduta. Isso sim, porque até hoje eu faço advocacia para pobres e ponho do bolso. Então, foi uma maravilha, quer dizer, eu aprendi tudo que eu podia aprender lá dentro, graças à Biblioteca Mário de Andrade. O senhor chegou a frequentar, porque nessa época também tinha essa efervescência da cidade, dos teatros, cineclubes. O senhor chegou a frequentar, participar? Sim, Teatro Municipal, a entrega dos diplomas foi aí. Onde era o Votorantim, era o Baile das Rosas, ali era um salão de baile. Então as moças que iam iniciar na vida amorosa, com os namoricos, o Baile das Rosas era lá. Marta Rocha, quando foi escolhida Miss Brasil, o Baile das Américas, nós a convidamos e a levamos no Clube Holmes, o baile foi lá, com carros especiais e todo mundo querendo tirar a casquinha na Marta Rocha, que para mim é uma das mulheres, se não a mais bonita, ela deve estar em segundo, não passa daí. Então, outra coisa, na Praça da República haviam aves, e nós estávamos loucos para comer, almoçar e conhecer o palácio que era na Rio Branco. Era governador o Jânio Quadros, e ele era terrível. Então, o que aconteceu? Ele tirou uma licença e entrou por Filho da Paz, que era São Paulino e muito simples. Aí nós fizemos o seguinte, tiramos essa ave, o pavão, levamos lá para o largo e mandamos bilhete. Se quiser a devolução, tem que ser com entrega solene lá com almoço. E 3, 4 salões, um amarelo, outro azul, outro... E aí ele gostava de receber os estudantes, fomos para lá, sim, com almoços especiais. Que tudo que a gente podia experimentar, a gente fazia. Isso tudo foi na época que o senhor estava fazendo a faculdade de Direito? Então. Tudo. Se restringe, até porque depois de formado, eu não podia adotar essa postura, né? Entendeu? E eu tinha um problema sério. Como eu me formei com 21 anos, novembro de 58, fazendo 22 anos em 17 de dezembro, eu precisava usar anel de grau e bigode. Por isso que no livro você vê o bigode, entende? Que era a identificação primeira, que realmente eu era advogado e já estava em condições de atender todos aqueles que me procurassem. Então, agora falar um pouquinho desse momento do senhor na Faculdade de Direito. Eu queria saber, então, os professores, o senhor mencionou Godofredo da Silva Teles, outros professores que foram marcantes. Lino Leme, Economia Política, Ernesto Leme, Direito Comercial, Noé Azevedo, Penal, Alfredo Buzai, de Processo Civil, Silvio Rodrigues, Direito Civil, Jorge Americano, um monstro de Direito Civil, Legislação Social, que hoje é Direito de Trabalho, Cesarino Júnior, era médico e advogado, um monstro, Braz Arruda, Direito Internacional, não sei se público ou privado, o Gaminha, que depois foi ser chefe da Casa Civil e que deu aqueles contornos dos atos institucionais à época de 1964, Gabriel de Rezende, Godofredo da Silva Teles, Ataliba Nogueira, de Teoria Geral do Estado, professores de grande marca e que eu duvido que hoje as novas faculdades possam... E entre os professores atuais, alguns da turma, né? José Inácio Botelho foi professor de Direito Civil e diretor. Ives Gandra Martins, professor, autor de livros, entende? Márcio Tomás Basto, ministro do Trabalho, ministro da Justiça, Sidney Sanches, ministro do Supremo Tribunal Federal,
Cláudio Lembo, governador, vice-governador. É uma turma que se forjou, entende? Porque Faculdade de Direito, respeitada a todas as outras, ela guarda muito respeito, né? Eu, por exemplo, vou despachar uma petição, primeiro o juiz vê o meu número, que é um dos mais antigos do Brasil, 11.896. Segundo, hoje o cabelo branco. Esses cabelos grisalhos significam alguma coisa. E terceiro, a clássica pergunta, onde o senhor se formou? Entende? E realmente é um diferencial. Não sei se merecido, imerecido, se eu, como outros colegas, fazemos ou não jus, mas eu aprendi uma coisa e que eu a conservo. Eu não queria ser um advogado comum, porque eu acho que os comuns, eles se misturam. Eu queria ser um advogado além do nível, entende? Então, e foi isso que eu passei para os meus filhos. Meu filho é professor de Direito Civil da PUC, fez mestrado, fez doutoramento. A minha filha é Direito Penal, fez grandes júris comigo, inclusive dos cravinhos, que agora, entre março, nós deveremos obter o regime semiaberto. Então, vitórias consagradoras, com muito respeito por parte tanto da Polícia Civil, do Poder Judiciário, como do Ministério Público, que a gente tem que se impor, entende? E eu não me dobro se eu perceber que a razão é do meu cliente, você não tenha dúvida que eu vou até as últimas consequências. E uma coisa que eu projetei para mim, nos códigos que eu estudei, eles sinalizam que se deve buscar a verdade real dos fatos. Ela é mentirosa, ela não existe. Então eu aprendi com 50 anos que existe sim a verdade real do meu cliente. E é por essa que eu me bato até o fim. Entende? Que aquela é interesseira, aquela é mais para ajustes, para dizer que tem justiça. Agora, a verdade real do meu cliente, que eu defendo, essa para mim é justa. É lógico que me louvando sempre na lei. Entende? Às vezes o sujeito critica, pô, mas o senhor tirou com facilidade, a lei é fraca. Vai lá no Congresso. Eu não sou senador nem deputado federal e não faço medidas provisórias. Entende? Eu uso aquilo que os códigos me permitem. Doutor Geraldo, voltando um pouquinho então para esse momento da Faculdade de Direito, era um curso que predominantemente tinha homens. Só homens. Não tinha mulher? Raríssimo. Por exemplo, minha turma 400 tinha 30 mulheres, não dava 10%. Mas algumas brilhantes. A Marli, por exemplo, sucedeu o professor Cesarino Júnior. A Esther Figueiredo Ferraz foi a primeira professora mulher. Depois reitora e ministra da Educação. Hoje eu tenho a nítida impressão que o que a mulher faz, e quando ela se dedica, ela faz ou igual ou mais bem feito que o homem. E com uma responsabilidade dupla. Às vezes ela tem os afazeres de casa, solteira, casada ou não, e o emprego que a mantém. Entendeu? E lógico, se tornando cada vez mais, no bom sentido, independente. Doutor Geraldo, o senhor mencionou seu contato com o comércio da 25 de março, né, predominantemente libanês. Então, eu queria que o senhor também contasse um pouquinho esse seu trânsito com a comunidade libanesa, como é que... Eu me explico. Meu pai ficou em Jaú 40 anos. Era proprietário da Casa Chique e o livro conta. E meu pai, ex-mascate, que ia pelas estradas vender, vindo do Líbano, ele tinha a seguinte maneira de agir. Todas as duplicatas ele pagava com desconto. Então, consequentemente, não se atrasava e nem pagava depois. Lógico que os industriais libaneses e os que estavam na 25 davam ao meu pai como um freguês preferencial. Então, eu vinha pagar as duplicatas. Por isso que eu pude servir a dona Constança Rau,
porque eles não negavam comprar um convite meu. E dei um belo golpe, no bom sentido, quando eu me agreguei como jornalista à Folha Paulista e a revista do 11 de agosto deram a publicidade para mim. Metade do que eu conseguisse na página era meu. O que eu fazia? Cada número eu ia num comerciante que vendia para o meu pai. Não recebia, não. Entende? E aconteceu um fato interessante. Meu pai tinha conta no Banespa da João Brícola, e eu tinha conta lá. E ele me mandou a primeira mesada. E eu a devolvi, minha mãe ficou louca, falou, o Bibo, o Geraldo, tá maluco. Aí liga, falei, não pai, eu já estou empregado no Aldo Raia, já estou escrevendo na Folha Paulista e comando a parte de publicidade do 11 de agosto e já estou pegando dinheiro, no bom sentido, dos seus comerciantes da 25. Eles estão me dando a página. Ah, então tá bom. Então veja como uma coisa foi se ligando à outra. E com o nome que meu pai me herdou e que ele próprio criou, todos, entende? Facilitavam as coisas. Por exemplo, se eu precisasse de algum dinheiro por qualquer motivo, havia um senhor chamado José Sarruf que dava o que eu pedisse. E às vezes meu pai vinha para as compras. Por exemplo, as duas filhas e esposa do Camargo Correia, que era amigo dele, entende? Só compravam na nossa loja e só podia vender um corte para cada uma, para não ser igual, tanto na cor como no tecido. Então ele vinha a São Paulo ou Rio de Janeiro, Renda Gripir, ainda eu me lembro, lingerie, eu me lembro de alguma coisa, porque eu via meu pai falar, entende? Então, a loja em Jaú, que era muito bem montada, serviu todo esse pessoal, aquelas famílias tradicionais, e esse elo com a 25 ficou absoluto. Além do que, quando eu vim para cá e eu entrei nos clubes da colônia. Né? Clube Magé 1 é a cidade onde meu pai nasceu, eu sou fundador. Clube Holmes, hoje eu sou conselheiro. Esporte Clube Sírio, sou conselheiro, aliás, sou sócio e já fui advogado do clube, entende? Então, também houve essa passagem pelos clubes da colônia, porque você acaba se identificando, talvez pelo seu mérito cultural, né? E como o senhor tem esse trânsito e conhece bem a cidade, eu queria que o senhor ajudasse a gente a refletir um pouquinho, então, sobre essa proposta de revitalização do centro da cidade, essa tentativa, né, de fazer com que o centro readquira esse... Se ela não sofrer isso, vai desaparecer paulatinamente, eu me explico. O primeiro elemento de identificação, eu começo. Pátio do colégio. Se você não mantê-lo, onde é que os jesuítas chegaram? Não foi lá? Esse lado da Sala São Paulo, se aquele lado permanecer como está, melhorar um pouquinho. Lá o que tem? Prostituição e droga. Como é que a gente pode tornar a cidade mais jovem, mais acolhedora? Então, tem que partir para mudança. E com pessoas que conheçam educação. Porque se não conhecer, não vai resolver. Vão dar palpites errados. E também saber ser econômico no bom sentido da palavra. Que tipo de obra você vai fazer. Outra coisa, a rede hoteleira é extremamente importante. Agora nós vamos ter uma Copa do Mundo em 14, mas temos outros acontecimentos. Eu fui, por exemplo, com o prefeito de Jaú na segunda-feira, ver a Coro Moda. Quem se instalou lá, ao lado? Holiday Inn. Quer dizer, um americano que enxergou quando podia ser do brasileiro aquele hotel. Entendeu? Quer dizer, o Ayambi, ele está ainda necessitando de algumas coisas. Por exemplo, você entra lá dentro, vocês que são jovens, o sistema de ar refrigerado é horrível. Então o que acontece? Você entra e já quer sair. Quando você tem que saber manter a pessoa para ela ficar, gastar e o dinheiro ficar aqui. Não é só sair. Por exemplo, eu via com tristeza essas peças de Natal. Aí ia visitar trouxe de Nova York. O outro trouxe não sei de onde.
Agora elas são feitas aqui. Então o que acontece? O dólar não sai, ele fica. Agora, também para melhorar a cidade, é preciso que o governo federal, sempre em conjunto, estabeleça um regime mais apurado entre a importação e a exportação. Se discutiu no Coro da Moda que é uma mentira o que vem da China por R$1 ou por $1. O que eles fazem? Eles pagam por fora e dão um golpe no governo brasileiro, sonegando, e você, comerciante industrial, acaba pedindo a sua falência. Tem que corrigir. Agora, tudo isso leva a cidade a melhorar ou não. Então eu acho que, por exemplo, teatro, cultura artística, tem que fazer correndo. Teatro Cacilda Becker, eu fui advogado dela. Na Lapa, tem que refazer. Cultura, como também ensinar a ler livro, tem que ensinar a ir a teatro. O Museu do Ipiranga, por exemplo. Eu fui conhecer melhor a vida do Santos Dumont quando fui lá. Eu não a conhecia como hoje eu a conheço. Entende? Aonde morreu, por onde passou, o que fez, o que deixou. Entende? Porque a grande tristeza, por exemplo, de Santos Dumont foi se aperceber que o invento dele poderia gerar guerras. Porque você com um navio ou com um avião, você faz a guerra. Agora, só não faz se faltar uma coisa. Não é arma, não. Quem é que não faz a guerra? Se faltar o alimento. E é aí que o Brasil, na agricultura que tem, pode e deve ser o primeiro país do mundo. Eles têm que vir aqui pedir a bênção para comprar a soja, o feijão, o milho, o etanol. O Brasil tem que ter a dianteira. Porque quem tem o grão, tem tudo e pode caminhar. Por exemplo, você tem alguma montadora nacional, genuinamente nova? Você pode responder, não, doutor Jabur, mas eles dão empregos. Mas qual é a nossa? Não tem nenhuma. Nós estamos alimentando as estrangeiras. E elas cada vez mais aqui. Aqui. E o que os dólares fazem? Eles saem. E com um grande problema para dizer para você. As multinacionais, elas tiram a última gota do seu sangue. Aí quando você já está castigadinha ou castigadão, eles te mandam para a rua. Porque não tem uma lei maior até para proteger aquele que ficou 20, 30 anos se dedicando. Então nós temos que nos emancipar, tanto no campo cultural, saber, abrir caminhos. Agora, também não adianta meter quantidade e a qualidade cair, né? Principalmente no estudo. Então, acho que o centro precisa, sim. Agora, se o que vem de fora, ou mesmo daqui, não tiver uma segurança, como é que faz? Certo. A segurança também é outro capítulo especial. Agora, se os políticos não tiverem sensibilidade, estiverem afim só de ocupar cargos para eventualmente levar vantagem, a nossa cidade não vai chegar onde a gente quer. Porque ela também envelhece. Você acha que eu tenho os mesmos movimentos que eu tinha quando jovem? Eu não tenho mais. Então é a lei de Deus que eu tenho que aceitá-la. Agora a cidade tem que... Os quadros... Agora, o jeito gosta de se reeleger 10 vezes, nem ninguém larga um determinado cargo. Eu, como não parti por esse caminho, talvez não possa fazer uma avaliação maior. Mas deve ser bom, porque se reelege, se eterniza, não sai, quer ficar. Doutor Geraldo, inserido nessa questão que o senhor colocou, como o senhor vê, então, a relação das novas gerações com a leitura, com o livro, né? Eu acho que... Bom, esse é um ponto importante que me preocupa. Doutor Geraldo, eu queria saber qual a opinião do senhor a respeito da relação da nova geração com leitura e livros. É a minha grande preocupação, porque já tenho netos. Veja, ao meu tempo, eu não tinha internet, não existia esse fenômeno chamado globalização, satélite Star. As notícias, elas demoravam para chegar a determinados centros. E posso falar sem medo de errar,
que os jovens de hoje, eles são mais inteligentes ao meu tempo. Eu te dou um detalhe e prossigo. O meu neto foi conhecer o Jardim Zoológico com o pai, tem 4 anos. Saiu de lá maravilhado, mas esse não é o ponto. Eu disse, Paulinho, como é que você entrou? Você não tem dinheiro? Ele falou, vô, eu tenho cartão de crédito. Então veja que eu começo a responder para você que o acesso é maior. Agora, esse acesso não pode ser deturpado, porque nós estamos enfrentando, paralelamente, um grande problema. Qual é? Nós temos que nos aperfeiçoar nas regras. Nós não devemos nos aperfeiçoar nas exceções. Por quê? Porque as exceções acabam atingindo o verdadeiro princípio, até da humanidade, e ofendendo o direito natural. Então, o que acontece? Esta mocidade que está chegando e que tem tudo, ela tem que ser bem orientada. Mas por quem? Tem que haver uma conjugação entre o que os pais dizem, o que os professores dizem e os meios de comunicação. Então, você tem uma sobrinha, se orienta de uma maneira, aí ela, sem querer ver a televisão, diz, minha tia é uma tonta. Uhum. Outro ponto que me preocupa é justamente das doenças. Por exemplo, muita jovem parte para determinados caminhos como autoafirmação, porque a vizinha contou uma história, a amiga, entende? E acaba se machucando. Uhum. Você verifica que essa praga chamada AIDS, ela não está sendo contida. O Serra, graças a Deus, ainda quando ministro da Saúde, deu aí soluções para que houvesse um remédio que diminuísse e prolongasse a vida. Uhum. Nós estamos verificando, com esse termo novo chamado balada, que os jovens saem sem horário, sem preocupação, sem se cuidar, e os resultados são, na maioria das vezes, negativos. Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, a mulher tem que ter a sua liberdade. Mas se eu encontrar uma mulher 3 horas num bar, 3 horas da madrugada, eu não vou pensar da mesma maneira que eu encontrar um rapaz 3 horas da madrugada num bar. Então, precisa que os dois sexos se cuidem, que saibam se proteger, diminuir as dificuldades que vão certamente escoar neles, para ter uma raça mais forte e com possibilidade de uma vida mais prolongada. Porque agora a gente começa a se aperceber que o ser humano já começa a atingir 70, 72, 75, e é bem possível que chegue a 80. Por quê? Porque a medicina está fazendo a parte dela. Uhum. Não tinha computador para tratamento médico. Hoje você faz tratamentos médicos louvando-se unicamente no computador, que é uma coisa séria, mas que também escorrega. Quando vem um vírus, quando ele tem um defeito, você para, você não para. Todo mundo para. Então eu acho que o lado do patriotismo está muito mal explorado. Por exemplo, se você pegar os hinos principais, manda um jovem ver se ele canta. Ele não é culpado. O culpado é você que é educadora, ela que é professora. Por quê? Porque não trouxe o hino. Uhum. Por exemplo, isso eu aprendi. Toco o hino nacional, primeira coisa que a gente fica conversando, assim. Então, tem que aprender a ser patriota. Você pega esses países menores, Equador, Paraguai, Argentina, o patriotismo
fica a flor da pele. Agora, você deve ser fria, calculista até, para determinadas coisas. Mas quando for sua pátria, tua saúde, teu país, familiares teus, você tem que trazer todos os atributos que você possa juntar para salvar, para abrir um novo caminho, uma orientação correta. Agora, orientação religiosa, independentemente do credo, quando aquela religião ou aquele credo não cai no fanatismo, e que é meio de exploração, sem citar, também é importante. Eu tinha aulas de religião. Lógico que coincidiu de eu ser interno, colégio de padre e tal, pouco importa. Tem outros grandes colégios. Mas precisa ter orientação religiosa. Doutor Geraldo, o senhor acabou de tocar num ponto que eu queria recuperar da sua história, né, pessoal, que é a sua vinda para São Paulo. O senhor veio para estudar no Arquidiocesano, quando muito jovem ainda. Então, como foi o impacto de vir para a cidade nesse momento tão jovem, uma cidade grande, né, vindo do interior, e depois essa sua experiência, então, no Arquidiocesano? Eu tive sorte, eu vou explicar por quê. Meu pai foi inteligente. Já havia uma turminha de Jaú, família Cury, família Decales, família Carvalho Pinto de Dois Córregos, que já estudava aqui. Então ele me colocou num lugar que eu já ganhasse uma ambientação, que é importante. Depois eu fui fazendo amizades sólidas, como Boris Rezec de Galha, num meio ambiente ou numa classe social que eu já vivia lá. É lógico que, conforme eu te falei, São Paulo me espantava. Até porque quando fui me preparar para a faculdade, e essa reflexão eu a fazia constantemente na biblioteca, será que vai haver um lugar para mim onde estudou Rui Barbosa? Será que vai ter um cantinho onde estudou Olavo Bilac, Castro Alves, Fagundo, Casimiro de Abreu? Entende? E aqueles mais recentes. Então, aquilo não me inculcava, mas me fazia fazer reflexões profundas que mexiam comigo. Agora, se você não estiver motivada, você não põe a roupa do corpo. Você chega de manhã. Então, a motivação... Agora, no setor educacional, tem que ter motivação. Como é que eu vou estudar numa sala escura? Como é que eu vou entrar num banheiro com mau cheiro? Como é que eu vou entrar numa repartição que não obedece a horários? Por que o alemão, na minha ótica, e eu não sou descendente de alemão, é o que chega mais perto? Você pega um instrumento deles, vê que é perfeito. Você vai numa faculdade deles, como eu fui em Hamburgo, entende? É uma coisa impressionante. E o diretor da Faculdade de Engenharia de Hamburgo, conversando, desses 20 rapazes que se sacrificaram no dia 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, o primeiro aluno era um árabe. Então ele estava falando de um árabe, não de um alemão. E como é que uma vocação dessa podia ter um fim como aquele? Primeiro aluno. E ele foi levado pelo quê? Pela paixão do país, pelo patriotismo. Entende? E eu tive esses impulsos também. Achar que, eu vou me formar, vou ajudar meu país. Aí eu fui vendo as dificuldades e aonde eu podia me colocar. Entendeu? Então, sem motivação, você não faz nada. Desde a roupa, desde uma higiene. Motivação é fundamental. Entende? Agora, outro ponto. Os grandes colégios na época, São Luís, Rio Branco, que era e ainda continua sendo dirigido pelo Rotary, Arquidiocesano e Pasteur. Quer dizer, meu pai escolheu aquelas amizades num colégio de nível, porque o Soares de Mello, que me examinou, primeira pergunta, onde o senhor estudou? Arquidiocesano. Muito bem. Eu tinha visto ele reprovar um aluno que respondera que tinha estudado no 12 de outubro da Lapa. Foi reprovado só pelo colégio. Então, talvez essa carreira não tivesse o êxito que teve se eu tivesse terminado o colegial lá onde o senhor estudou, em Jaú, que é a minha terra natal. Eu não entrei no Itamaraty por causa do nome.
Eu queria ser embaixador. Talvez hoje eu tivesse... Não, hoje pela idade estaria já na compulsória. Mas o que eu já teria feito pelo Brasil lá fora? Então, mas o senhor veio para São Paulo, virou interno do arquidiocesano. Onde que era o arquidiocesano? Ainda é lá? Lá, no mesmo lugar, está no livro. Fez 100 anos agora. E outra, eles não eram padres, eles não são padres. Eles são irmãos maristas. Tem orientação religiosa e os 3 filhos, tenho 3 netos que eu pus lá. Eu os coloquei lá. Entendeu? São irmãos maristas. E fabulosos para ensinar, né? Então, tudo na minha carreira conheci. Primeiro escritório, como é que começou? É um negócio divino. Eu tinha resolvido sair do Aldo Raia, que tinha escritório na Rua do Tesouro, e ali o grande ambiente financeiro, bancos. Comecei a ver onde que eu podia arrumar. Aí entro na portaria da Rua Boa Vista 162. Era um prédio de uns banqueiros de Batatais. Aí o zelador gostou de mim, José Charaba, já falecido, falou: doutor, tem uma empresa aqui no 13º andar que vai mudar para 7 de abril no edifício do Paulo Abreu. Paulo Abreu era um banco que tinha ali. Por que o senhor não consegue ver se eles alugam? Deixa o senhor usar com o mesmo aluguel. Eu vou tentar. Subi, comecei a conversar com o doutor Alberto Semin, era dono da Civel, era e é ainda. Eu falei: olha, eu quero pagar em 12 vezes, vocês me deixam por uma placa, departamento jurídico, para eu ter o mesmo aluguel. Quando eu estou entregando o cartão para ele, entra um senhor, bem mais velho, e diz assim num árabe: Alberto, o que esse moço quer de você? Eu falei: não, ele é um jovem advogado e quer ficar com a sala. Aí ele me pegou pelo braço, ainda não firmemente, falou: como o seu nome? Eu falei: meu nome é Geraldo Jabur. Aí ele me pegou pelos 2 braços, falou: o que você é de sair de Jabur? Eu falei: é meu avô. Aí ele começou a chorar, eles tinham vindo no mesmo navio cargueiro. Uma coisa linda. Quer dizer, como a minha carreira começou. Entende? Quer dizer, e ele vinha todo dia me ver, paguei em 3 meses, não em 12, não deixou assinar nada. Ontem eu tive com o filho dele, ele faleceu, para ver se eu estava bem. Ele falou: Alberto, minha sala não mexe, que eu venho aqui todo dia. Para contar, né? E há um fato também que merece registro, deve estar aqui. No 14º andar tinha um barbeiro, chamava-se Horácio Zanetti. E o banco tinha sido vendido para o Indústria e Comércio. E ele recebeu a ordem do fórum para desocupar. E ele não tinha condição econômica. E eu me servia dele. Ele falou: doutor Jabur, o senhor pode me defender? Eu falei: vou defendê-lo, não vou cobrar nada. Eram 300 inquilinos. Então você vê como as coisas boas ou más, como é que elas nascem. Aí todo mundo ia lá. Pô, aqui tem um advogadinho novo de primeira, corajoso, destemido com o meu nome. Doutor Geraldo Jabur, o senhor me leva lá? Não. Eu fiquei advogado dos 300. E com a demanda eu comprei o primeiro escritório próprio na Praça Clóvis. Era um barbeiro que ia comigo às festas, excelente dançarino. Eu, para não diminuí-lo, e nem aceitava, eu não dizia: meu amigo, meu companheiro, se ele, na conversa com a moça, desculpe aí, quisesse falar: bom, eu sou barbeiro, era problema dele. Mas belíssimo. Um visual de uma pessoa concentrada. Olha só. Doutor Geraldo, retomando essa relação da profissão com a biblioteca, o que a biblioteca precisaria ter para atrair novamente um público como o senhor, o pessoal da área de direito? Uma palavra só: programação bem difundida. E abrir. Por quê? Porque em tudo tem concorrência. Você tem concorrência, o cara fica: vou ficar lá na televisão, não vou na biblioteca.
Programação. Saber provocar. E um corpo, entende? Que atenda às necessidades. Então, por exemplo, se eu fosse o secretário da Cultura, eu chamo de agora, ela vai ficar responsável pelo setor dos jovens. Ele meia idade, você dos velhos. São posições diferentes. Certo. É o despertar. É a programação. É fazer você gostar daquilo. Eu, por exemplo, como arroz e feijão o ano inteiro. Por quê? Porque o dia que eu provei, eu gostei. Lado amoroso, você prossegue em qualquer relacionamento, se você não gostar da pessoa, só se for monstro. Em termos de acervo, doutor Geraldo, existe alguma bibliografia específica que poderia talvez haver na biblioteca que atendesse às necessidades dos profissionais da sua área? Por exemplo, dou um exemplo. For infantil, tem que ser a Turminha da Mônica, um exemplo. Os grandes autores brasileiros, para o pessoal, aí você já pega a meia-idade, faculdade, principalmente para quem tem que fazer vestibular, os grandes autores. Agora, esses grandes autores, eu não me lembro mais, se tudo nós temos aí, temos? Temos. Os Tudo. grandes autores, sim. Tudo. Como é que é feita essa avaliação? Na aquisição, na vinda desses... Tem um grupo de... Por exemplo, eu me dou com ele. Uhum. Hoje é um homem da moda, o Chalita. Teve 90 mil votos, foi secretário da Educação. Então, tem coisas dele, vamos supor, que podem ser boas. Por exemplo, meu cunhado é o maior jornalista brasileiro, Alberto Dines, casado com a Norma, minha jornalista também. Entende? Agora, eu não sei como é que está atualmente o ciclo de conferências, quem está vindo, quem não está vindo, a troca de experiência com os países, principalmente Portugal, ou os países latinos, que para mim o americano não serve de exemplo. Para mim tem que ser a Europa Classic. Portugal, Espanha, Itália e França. Aqui, ó. Que tal o quarteto, ó? Que ninguém vai conseguir tirar. E vou dizer mais para você, no campo sociológico, os Estados Unidos peca muito, porque está preocupado com os negócios. Olha agora, entende? Você não pode sair, se desvincular do lado amoroso, do lado sociável. Lá está a guerra para ganhar dinheiro. E só isso não é o bastante. No campo da sociologia, eu não adoto os Estados Unidos. Entende? Adoto Portugal, França, Portugal e Itália. Nem Inglaterra, que é o mesmo método. Irlanda, Escócia, País de Gales, é o que gerou. Por exemplo, o professor Alfredo Buzaide, o Código de Processo Civil de 73, ele quis trazer ensinamentos dos alemães, germânicos. Não pegou, porque o direito alemão, inglês e americano é por analogia. Então, conforme aquele caso acontece, se aplica. Aqui não. Aqui é preventivo e tem os códigos. Então, em quem que a gente se louva? Portugal, Espanha, França, Itália. Que é o berço do direito. O resto é brincadeira. É o berço. Doutor Geraldo, para a gente ir finalizando, eu queria saber se existem livros que o senhor retoma, relê, livros que o senhor mantém na sua cabeceira como basilares. Dostoiévski. Bíblia. A Bíblia eu já li, vamos dizer, 50 vezes. E eu não entendo ainda direito. Entende? Rui Barbosa, que eu frequento a casa de Rui até hoje. Entendeu? Então, tem livros de cabeceira, assim. Tem que ter. E que, mesmo você relendo, você pode se aperceber, isso é importante, de um ângulo que... Exato. E outra coisa, depende muito. Eu, por exemplo, não estudo cansado. Não leio um livro cansado.
Por quê? Porque eu vou aproveitar menos. A minha fortaleza é meu dicionário mental, que parece pequeno e é grande. Então, eu acho que para você ler, você tem que estar bem com você, em primeiro lugar. Ter vontade de ler aquele autor. Lígia, eu leio muito. Gosto da Lígia. Entende? Fernando Pessoa. Se você colocar 100 homens na tua frente, aqui, e eu lhe fizer a pergunta, Ana, vê se você se simpatizou por um. Você passa os olhos, aí ela manda eu examinar 100 jovens. Digo, olha, eu gostei do sorriso desta, ou da postura daquela. A escolha é muito difícil. Nós somos exigentes. E às vezes, com ou sem razão. O ser humano ele não é infalível, que tem aquele. O direito de escolha é dificílimo. E às vezes, a pessoa mais importante para você, para ele ou para ela, está perto de você e você não percebe. Inclusive para relacionamentos amorosos. Você tem vergonha, tem medo, é inibido, não chega. Ela não imagina que ele tenha, assim, uma simpatia inicial que pode desdobrar. Por isso que a vida é linda. Doutor Geraldo... E no amor não existe erro. Você repete, você vai em busca dele. Ué. Por exemplo, a Suzana Vieira precisava ter esse fim? Não precisava. Isso é brincadeira. Então é a mesma coisa. Eu tenho 74 anos. Chegar e procurar uma menina de uma idade em descompasso com a minha. Não adianta. É uma mentira. Agora, é uma mentira dos dois lados. Ela pode estar interessada, está ao meu lado, entende? E aquele teve interessado em ficar ao lado dela por aqueles determinados momentos. Agora, tem duas coisas que você não engana. Se você colocar o espelho, ele é mudo e surdo. Você vê se você está bem. É a primeira. E a consciência. Você quer saber se você está bem? Na minha ótica, que é o que eu faço sempre. Espelho e a consciência. Subjetiva, impenetrável, maravilhosa. Dá elementos positivos para você mudar de posição, mudar de opinião. Entende? Você não escapa dos dois. Doutor Geraldo, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar que eu não perguntei para o senhor, que tem escapado? Não, eu gostaria, pelo fim, de, talvez eu não veja, mas de deixar consignado que eu gostaria que o Brasil não fosse só um país grande. Eu gostaria que o Brasil diminuísse as desigualdades sociais. Eu gostaria que nós tivéssemos condições de nos igualarmos, tanto no campo cultural como no campo material. Isso em razão das oportunidades. Para que o Brasil fosse, sim, o grande comandante. Por quê? Nós não temos problema de água, nós não temos problema de alimentos, nós não temos problema de terremotos. Aquelas dificuldades, mesmo o frio aqui é um frio tolerável. Quem viaja para a Europa, Rússia, como eu fui, tudo aquilo, sente, entende? A desproporção. E aqui parece que nós fomos os favorecidos. O calor em excesso te desgasta. O frio em excesso te desgasta. Para mostrar como o corpo humano é sensível, entende? E o Brasil tem tudo isso. Outra coisa, o Brasil tem simpatia, o Brasil tem amor, o Brasil tem sorriso. Agora, precisa aproveitar isso aí. Por que às vezes tem estrangeiros que vêm para cá e ficam alucinados? Você não viu essa mulher do presidente agora? Entende? Quis entrar no meio do povo. Que talvez, com aqueles negros menos afortunados da sorte, ela trocou um sorriso que nem com o marido dela troca, ou com a França toda, ou na Itália, de onde ela é oriunda. Acho o brasileiro valoroso. Agora, precisa diminuir a corrupção que tem. Nós precisamos ter confiança nos três poderes. Um fala uma língua, outro fala outra.
interesses mesquinhos, saber escolher os homens. E se preparar, como parece que nós estamos nos preparando, para os grandes cargos serem ocupados por mulheres. Que não é rebaixar, não, eu acho. Se tiver capacidade, tem que pô-la. Entende? E eu me orgulho de ter lançado a Zulaê Cobra, candidata a vice-presidente, foi nesse escritório com José Roberto Batóquio, quebrando uma norma que só mulher, aliás, só homem que se candidatava. A Zulaê saiu candidata aqui. Foi uma deputada federal, brilhante, perdeu o marido num acidente com um animal, não sei se um boi, um cavalo na marginal. Agora, a mulher precisa se fazer presente dessa forma. Não para mostrar que ela é maior que o homem, ou melhor. Pelo menos tem igualdade. Agora, tem certas coisas que eu não concordo. Por exemplo, aquilo que eu te falei. 3 horas da manhã está num bar, sozinha. Fumar na rua. Tem certas coisas. Porque ela tem que crescer, ela tem que se fortalecer. Fuma, num ambiente fechado. Saiba se trajar, dependendo do local. Veio aqui esses dias a mulher dele. Com a roupa aqui. Aí minha filha falou, nossa, falei, isso é para você ver, você que frequenta a polícia e fora, como tem que se trajar. Eu aproveitei esse exemplo e pus ali. Porque eu vou fazer uma confissão de homem. De homem em homem. A princípio, nenhum homem tem ideia de ser sincero com uma mulher. Ou até honesto. Aonde ele muda? Pelo comportamento da mulher. Então essa vai ser minha companheira. Essa me preenche. Entende? Porque o homem, a princípio, são todos iguais. Não adianta você pensar nesse campo. Aí depende do quê? Da mulher. Opa! Por quê? Porque em lugar nenhum do mundo um homem pode obrigar a mulher a fazer alguma coisa que ela não queira. Só se ele for um monstro. Alguns monstros realmente têm, mas não pode. Não pode, não deve e não aceita. Agora, o binômio, por isso que a cumplicidade só existe entre dois. E quando ela acaba? Quando a cumplicidade acaba? Quando um falece. Você não pode ser cúmplice de si mesma. Agora, ela é maravilhosa, a cumplicidade. Ela é emotiva, ela é atual, ela não fica para trás, ela caminha. Eu acho a cumplicidade maravilhosa. E tem que ser exercida em toda a sua plenitude. E mais, e mais. Se o lado do coração não funcionar, nada na vida vale. É uma molinha, e quando mexe com a fibra mais íntima do coração, aí é a plenitude. Entende? E por isso que eu volto ao espelho. A mulher sabe quando ela está bem. O espelho é mudo. Não entrega você. Quando você saiu para a rua, você já deixou ele no mesmo lugar. E não vai dizer como está a Aninha, como está o Sérgio, a minha outra jovem. Agora, não é que eu saiba mais que vocês. Ou dizer, não, é porque o senhor é experiente. Não é nada disso. É porque determinados fatos aconteceram comigo antes. Então eu tenho o sabor deles, né? Mal, regular, ótimo. E não tem coisa melhor que consolidar a amizade. Esse livro é a história de 50 anos com um, 40 com o outro, 30. Por quê? Porque uma amizade bem feita nunca acaba. Uma amizade bem feita nunca acaba. Sanguíneo, você não escolhe. E às vezes tem decepções. Mas os amigos precisa escolher. Aqueles que têm mais afinidade,
aquele que nos momentos difíceis sabe te entender sem diminuí-la, sabe levantá-la. A vida é difícil. A vida é difícil.